Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, sou membro da Sofis, também do podcast Amigos do Urbano, e hoje vamos falar sobre Santos e Internacional. O Peixe vai até o sul do país para tentar mais uma vitória, para tentar prosseguir na sua recuperação neste campeonato brasileiro. E, bom, vamos falar aqui de história. E o primeiro confronto entre Santos e Internacional aconteceu num ano muito importante na nossa história, 1935. A primeira partida entre alvinegros e colorados aconteceu meses antes da conquista do primeiro campeonato paulista da história do Peixe. Sim, 1935, fomos campeões paulistas pela primeira vez, uma glória que colocou o Santos num patamar muito diferente dos seus outros rivais interioranos e do litoral, por assim dizer. O Santos excursionou pelo Rio Grande do Sul naquele ano para uma série de amistosos. Isso era algo muito comum e algo que o clube poderia pensar. Tá certo que o calendário atrapalha bastante, mas é legal a gente poder jogar em outras praças para que pessoas de outras regiões possam ver o nosso time de mais perto. No primeiro jogo, que aconteceu no dia 12 de maio de 1935, o Santos empatou com o Inter por 1-1. E quem marcou o primeiro gol do Santos nesse confronto contra os colorados foi o Saci. A grande atração da partida e também dessa excursão foi o consagrado e veterano atacante Arthur Friedenreich. Ele estava com 43 anos e ele foi uma espécie de garoto propaganda do Peixe nessa excursão ao sul do país. Ele atuava há um tempo como jogador e o segundo tempo, o outro tempo, como árbitro. Para quem não conhece, Friedenreich foi o Pelé da era amadora do nosso futebol. E se você não tem tanto conhecimento sobre este rapaz, vá buscar, porque ele foi uma figura incrível no nosso futebol e, que bom, jogou algumas partidas pelo nosso Santos. Mas hoje aqui o assunto é Campeonato Brasileiro. E a maior goleada do confronto aconteceu exatamente no primeiro jogo entre as duas equipes, no Campeonato Brasileiro de 1967, que ainda tinha o nome de Torneio Roberto Gomes Pedrosa. E foi, digamos, com um gostinho especial, já que era março e o Santos tinha jogado já na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Chile, no Peru, e nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Santos jogou fora de casa, em Minas contra o Atlético Mineiro e no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. Ou seja, o Santos já tinha jogado muito em 1967, mas ainda não tinha jogado para a sua torcida. E o jogo, que foi disputado no estádio do Pacaembu, na noite de 15 de março de 67, teve uma goleada por 5-1 para o quadro santista, com gols de Toninho Guerreiro, Copeu, que marcou 2 vezes, Edu e, para delírio da torcida, Pelé, que marcou aos 43 minutos do segundo tempo de pênalti. O suficiente para os jornais estamparem em suas capas no dia seguinte: o rei voltou. Bom, falando em rei, no dia em que ele completava 28 anos de idade, Santos e Internacional se enfrentaram no Estádio Olímpico pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1968, que ainda tinha o nome de Robertão. Mais de 57 mil pessoas estiveram presentes, que foi um recorde de público naquela época no Rio Grande do Sul. Na entrada em campo, a banda homenageou o rei tocando o tradicional Parabéns a Você, e a torcida colorada acompanhou em coro, muito legal. Um gigante bolo foi oferecido para a comemoração. O bolo media 2,20 metros por 1,80, ou seja, muitos doces para os presentes. Uma bela homenagem que mostrava que, acima de tudo e acima do clube, do estado, estava o mérito desportivo e o reconhecimento ao Rei Pelé. Enfim, eram outros tempos, Bom, com a bola rolando, o Santos venceu por 3-1, com gols do aniversariante Pelé, de Edu e também de Toninho Guerreiro. Naquele mesmo ano, 1968, Santos e Inter se enfrentaram novamente pela segunda fase da competição, a fase final,
que foi disputada em formato quadrangular. E o primeiro jogo do Santos nessa fase foi contra o Inter, novamente no Estádio Olímpico, com nova vitória do Santos, desta vez por 2-1 com gols de Pelé e de Carlos Alberto. O Santos venceu também o Palmeiras por 3-0 na partida seguinte e na última rodada também ganhou do Vasco por 2-1 e se tornou campeão brasileiro de 1968. O Inter acabou perdendo seu segundo jogo para o Vasco por 3-2. Atuando no Rio de Janeiro, mas venceu o Palmeiras em Porto Alegre por 3-0 e acabou sendo o vice-campeão brasileiro daquele ano. No ano seguinte, 1969, em abril, o Internacional inaugurou o seu estádio, o estádio do Beira-Rio, e em um jogo contra o Benfica de Eusébio, o Inter venceu por 2-1. Bom, o estádio do Beira-Rio foi inaugurado em abril. Em outubro foi a vez do Santos jogar lá pela primeira vez e, atuando sem o Pelé, o Santos foi superado por 3-0. Os gols do Inter foram marcados por Scala e Claudiomiro, que marcou 2 vezes. Desde que o Beira-Rio foi inaugurado, o Santos teve muitas dificuldades. De lá para cá, foram 40 jogos contra o time colorado em seus domínios, com 21 derrotas santistas, 15 empates e apenas 4 vitórias do Peixe. Enfim, é realmente muito incomum o Santos vencer por lá. A primeira vitória do Santos em solo colorado aconteceu no ano de 1973, com o Rei Pelé jogando e marcando um gol, o gol de 1194 de sua carreira. O Santos venceu por 2-0 e quem marcou o outro gol foi o Mazinho Bueno. O Santos terminou em 4º colocado no Brasileirão de 1973, com o melhor ataque da competição com 39 gols. O Pelé, que estava em seu penúltimo ano do Santos, terminou a competição com 19 gols marcados, apenas 2 a menos que o artilheiro Ramon, que jogava pelo Santa Cruz. Bom, 26 anos se passaram para que o Santos conseguisse vencer o Inter novamente lá no Beira-Rio e foi uma vitória muito marcante, de virada, com direito a um golaço de Dodô. Bom, a estratégia do Inter nessa partida, disputada em 1999, era marcar sob pressão e logo deu certo, quando o Dunga, ele mesmo, recuperou uma bola para o time do Internacional, lançou a Celso, que aproveitou a oportunidade, deslocou o goleiro Zete e tocou no canto esquerdo para marcar. O primeiro tempo terminou com vitória do Inter por 1-0, mas não foi suficiente para amedrontar os jogadores do Santos. Aos 18 minutos do segundo tempo, o zagueiro do Inter, Márcio, tocou com a mão na bola e o árbitro Léo Feldman marcou pênalti. Porém, Dodô desperdiçou. O goleiro do Inter, João Gabriel, acabou fazendo a defesa. Mas enfim, isso não abateu o time do Santos, que 4 minutos depois empatou. O volante Elson, ídolo de Vinícius Cabral e ex-jogador do Inter, a lei do ex entrando em ação, aproveitou uma cobrança de escanteio e marcou de cabeça. O Santos continuou pressionando e aos 38 minutos conseguiu o gol da virada com Dodô, que fez um belíssimo gol. Aplicou um lindo chapéu no zagueiro Lúcio e, sem que a bola caísse ao chão, chutou para virar o placar e decretar a vitória do Peixe. A terceira vitória do Santos no Beira-Rio contra o Inter veio somente 6 anos depois, em 2005, e foi um placar magro, 1-0, mas com um golaço de Robinho, depois com uma belíssima tabela com Giovani. Essa dupla de jogadores que marcaram suas gerações jamais perdeu um jogo quando atuou em conjunto. Eles tiveram a oportunidade de jogar juntos pelo Santos em 2005 e também em 2010, sem qualquer derrota. A quarta e última vitória do Santos no Beira-Rio foi bastante importante, porque aliviou a situação do Santos, que fugia do G4 no ano de 2008, num jogo que marcou a apresentação do Daniel Carvalho por parte do Inter e a chegada também do D'Alessandro, que anos depois iria se tornar um ídolo colorado. O jovem santista Maicon Leite anotou o gol da vitória aos 20 minutos do segundo tempo. Muito tempo que o Santos não vence no Beira-Rio, quem sabe não chegou a hora, hein? A última vitória do Santos sobre o Internacional aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, mas não no estádio do Beira-Rio. Ou seja,
faz muito tempo que a gente não vence lá. O Santos venceu em 2013, mas essa partida foi disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Afinal de contas, o Beira-Rio estava sendo preparado para a Copa do Mundo no Brasil em 2014. O Santos ganhou por 2-1 com gols de Thiago Ribeiro e Renato Abreu. E o goleiro do Inter era Alisson, que agora joga no Liverpool e faz muito sucesso na seleção brasileira. Nessa partida, do lado santista, o Aranha, o nosso goleiro Aranha, teve uma atuação destacada e só foi batido pelo D'Alessandro, o que não foi suficiente para o sucesso do Inter, que era comandado pelo técnico Dunga. Certo, pessoal? Da minha parte é isso. Muito tempo que a gente não vence lá no Beira-Rio, desde 2008. Muito tempo que a gente não vence o Inter no Rio Grande do Sul, desde 2013. 10 anos separam e esperemos que eles se encerrem, esse tabu caia agora no Beira-Rio, certo? Uma boa sorte aos jogadores do Santos, boa sorte aos Santos. Boa sorte aos torcedores do Santos que terão o privilégio de assistir o Santos lá no Beira-Rio, mas boa sorte também para o torcedor do Santos que vai estar grudado na TV, no celular ou no radinho de pilha em qualquer lugar do Brasil, torcendo para mais uma vitória do nosso alvinegro baiano. Afinal de contas, o Santos é a nossa vida, né? Tchau, tchau, pessoal. Olá, galera que acompanha o maior de todos os tempos no YouTube, do meu amigo Wesley Miranda. Estamos aqui de novo. Dessa vez para Santos e Inter, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro que vai acontecer no Beira-Rio. E nós vamos trazer todos os dados depois dessa aula de história com o meu amigo Fernando Campos Ribeiro. Nós vamos passar para vocês aí tudo sobre Santos e Inter. Santos e Inter se encontraram por 83 vezes na história dos dois clubes. Foram 28 vitórias do Santos, 26 empates e 29 derrotas do time de Vila Belmiro. 101 gols o Santos fez, 102 o Santos tomou. Os artilheiros contra o Inter é o Neymar, menino Ney é o maior artilheiro da história contra o Inter. O Gabigol, o Neymar tem 5, o Gabigol 4, o Pelé tem 4. O Kleber Pereira 3 e o Paulinho McLaren com 3 completa aí os 5 maiores artilheiros da história do Santos contra o Inter de Porto Alegre. Em brasileiros, é quase a mesma coisa, né, do geral. São 71 jogos com 24 vitórias, 22 empates e 25 derrotas. 83 gols pró, 84 gols contra. Os artilheiros em campeonatos brasileiros é o Gabigol com 4 e o Pelé também com 4, são os principais artilheiros contra o Inter. Depois vem Kleber Pereira e Paulinho McLaren, cada um com 3 gols. Completa aí os 4 que mais marcaram gols no Inter de Porto Alegre em campeonatos brasileiros. No Beira-Rio já não é mais aquela mesma igualdade entre Santos e Inter, obviamente por estar jogando em casa, o Inter tem mais vitórias que o Santos. Então, e a diferença muito grande, inclusive, de 39 jogos, o Santos venceu apenas 4, empatou 14 e perdeu 21 vezes para o time de Porto Alegre. O Santos fez 24 gols e sofreu 55 jogando lá no campo deles. E os artilheiros do Santos contra o Inter lá, com apenas 2 gols, está o Allan Kardec, o Borges e o Giovani. São os 3 artilheiros do Santos contra o Inter lá em Porto Alegre. E quem mais jogou o clássico? Quem mais jogou o Santos e Inter, esse jogo importantíssimo da história do futebol brasileiro? Quem jogou mais foi o Renato, o nosso 8 eterno, o craque que jogava de terno, com 15 jogos é o primeiro. O Leozinho Guerreiro, lateral esquerdo, com 13 é o segundo. Depois vem o Edu, ponta Edu, com 11. E depois Luiz Felipe, grande Luiz Felipe, zagueirão Luiz Felipe, 10 jogos contra o Inter de Porto Alegre. O Vitor Ferraz, meu velho, também fez 10 jogos contra o Inter de Porto Alegre. O Arouca, 9 e o Pelé, 9. Olha que clássico diferente, que o Luiz Felipe jogou mais contra o Inter do que o Pelé. E o técnico que mais enfrentou o time de Porto Alegre é o Vanderlei Luxemburgo. 13 oportunidades e Vanderlei Luxemburgo enfrentou o Inter. Do elenco, o Marcos Leonardo, o Lucas Braga e o Lucas Lima foram os 3 que fizeram os gols contra o time de Porto Alegre. Beleza, meu amigo Wesley, os dados estão aí. Uma boa sorte para o nosso Peixão. Só uma vitóriazinha a menos que o Inter. Que tal ganhar do Inter no Beira-Rio para empatar tudo, não é, meu amigo Wesley? Boa sorte para o nosso Peixe e até a próxima.